Fala galera, tudo bem? Hoje na nossa aula nós vamos entrar dentro do reino animal. Você lembra quais são as características que todos os animais têm em comum? Porque olhando para cá, ó, a variedade é imensa, né? A biodiversidade é imensa dentro desse reino. Mas por eles estarem dentro desse reino, eles precisam ter algumas características em comum. E quais são essas características? Primeiro é que eles são pluricelulares, ou seja, eles possuem mais de uma célula, o corpo deles é formado por mais de uma célula. Você nunca vai encontrar um animal unicelular, formado por uma única célula só. Eles sempre vão ser mais de uma célula, ok? E as suas células possuem núcleo organizado. Vocês lembram? Que aqui, ó, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. O núcleo guarda o material genético, o DNA. Todos os animais são eucariontes, então ele tem um núcleo, o DNA está compartimentalizado, organizado ali dentro do núcleo. E por fim, uma característica de todos os animais também é que eles são heterotrófos, ou seja, eles não produzem seu próprio alimento, eles precisam consumir esse alimento de outro animal, outro vegetal, enfim, tá? Eles não produzem seu próprio alimento igual aos vegetais que são autótrofos, tá? Então eles são heterótrofos. Então vamos revisar. Pluricelular, eucarionte e heterotrófos. Todos esses três itens são característicos todos esses animais que a gente está vendo aqui na tela. E vocês lembram que a gente viu lá da taxonomia lá de Linneu, que eles são classificados? Vamos lembrar? Então, ó, qual que era mesmo a classificação, né? Então reino, filo, classe, ordem, família, gênero, e espécie. Bom, quantos reinos nós vimos lá e estudamos, né? Vocês lembram? São 5, né? Reino animal, reino vegetal, reino monera, reino protista e reino fungi, tá? Então nós vamos entrar hoje dentro do reino animal. Dentro do reino animal existem vários filos, que é o que a gente vai ver hoje, vai começar a ver hoje, né? Então nós temos os filos plateuminto, porífero, quinidário. Eu já mostro para vocês quais filos a gente vai ver, tá? Dentro desses filos existem aí classes, tá? Então, lembra que a gente conversou da última aula da classificação? Existem reinos, né, 5 reinos. Dentro desses reinos existem animais que eles podem se dividir em grupos, né, que eles são mais semelhantes entre si, e aí assim por diante, chegando nessa classificação de reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, tá? Mas dentro do reino animal nós vamos entrar até em classe, tá? Então eu sempre vou falar para vocês, ó, a gente está vendo o filo tal e vamos ver a classe tal, né? Isso dentro de cada filo, tá? Então, só para vocês entenderem mais ou menos como vai funcionar a nossa aula. Então, vamos lá que eu vou apresentar para vocês todos os filos. Então, o primeiro filo, né, que é o filo porífero, que são as esponjas, tá? O filo porífero, depois nós vamos para o filo quinidário, que são as águas-vivas, né, as anêmonas. Vamos para os filos plateumintes, que são o filo dos vermes achatados. Depois vamos para o filo nemátoda, o filo equinodermata, o filo molusca, o filo anélida e o filo artrópoda. Então aí que vem a classificação. Então o filo artrópoda engloba 5 classes, tá? É que aqui não está mostrando a outra classe. Então aqui, dentro do filo artrópoda, a gente vai ver 5 classes, né? Então aí nesse filo a gente vai entrar dentro de classes. Nos demais filos, a gente só vai ver as principais características e sua função e como os representantes desse filo, tá? Aí, seguindo, nós vamos ver o filo chordata, tá? Ou cordata, que engloba anfíbio, peixe, mamífero, réptil e ave. Ou seja, anfíbio, peixe, mamífero são classes dentro do filo cordata. Então, por exemplo, ó, eles estão presentes do reino animal,
do filo Chordata da classe anfíbio, por exemplo, e assim por diante, tá? Então, normalmente as pessoas acham que anfíbio, réptil é um filo, mas não, ela é uma classe do filo Chordata. E aí a gente classifica os animais em dois grupos, tá? Mas essa classificação não envolve o reino, filo, classe, ordem. É uma classificação para a gente entender melhor os animais, tá? Uma classificação didática que a gente chama, que são os animais invertebrados e os animais vertebrados. Então aqui a gente já pode ver quais são os invertebrados e os vertebrados. Todos esses aqui com a linha azul são os animais invertebrados. Qual que é a diferença entre um e outro? Já está na própria palavra, vertebrados. Os invertebrados não possuem coluna vertebral, né? Já os vertebrados possuem a coluna vertebral, tá? 95% dos animais que existem no planeta Terra são os invertebrados, tá? E aí essa classificação, né, como eu disse, de forma didática, para a gente, de forma melhor para estudar os animais. Então, os invertebrados não possuem a coluna vertebral e os vertebrados possuem, beleza? Então, agora nós vamos conhecer os representantes, né, a forma, a função do primeiro filo, que são os poríferos. Então, vamos lá. Ó, os poríferos, e aqui eu trago para vocês nada mais, nada menos que o nosso amigo Bob Esponja, o nosso amigo Calça Quadrada, né? Então, uma coisa interessante sobre ele é que o criador dele, ele é um biólogo marinho, né? Então, para ele criar esse personagem, né, que a gente tanto conhece, que é o Bob Esponja da Calça Quadrada, ele se inspirou, né, nos poríferos, né, que é o que a gente vai ver hoje nessa aula. Então, o Bob Esponja, ele de alguma forma ele é inspirado aí dos poríferos, mas você vai ver que o Bob Esponja, ele foge um pouco das características reais das esponjas. Por exemplo, o Bob Esponja tem perninhas e anda por aí, né, e andam na fenda do biquíni, né. Mas as esponjas, a principal característica dela é que elas são sésseis. O que são sésseis? São animais sésseis. São animais que são fixos no substrato. Então, animais que não se locomovem. Então, diferente aí do Bob Esponja, que se locomove com a perninha, as esponjas reais, elas não se locomovem, elas ficam fixas no substrato. Mas o nome filoporífero dá a principal característica do filo, que são os poros. As esponjas são cheias de poros, são cheias de furinhos. E o Bob Esponja representa isso muito bem, né? O corpo dele é cheio de furinhos. Então, eu vou mostrar para vocês como a característica da esponja, as formas das esponjas. Então, vamos lá, ó. Então, ó, esse aqui, também uma representação de esponja, né, do fundo do mar. Outra coisa também, todas as esponjas, os poríferos, eles são aquáticos. Você nunca vai ver uma esponja fora do seu ambiente aquático. Por quê? Porque as esponjas, o alimento delas vem a partir da água. Aí você para pensar, professora, você disse que ela não anda, que ela é séssil, que ela fica parada, que ela é aquática, que o alimento dela vem da água. Como é que o alimento vem até ela, né? Por exemplo, o peixe tem que ir atrás do seu alimento. E as esponjas, como é que o alimento vem até ela, né, se ela fica paradinha? Bom, a resposta disso está dentro das células que elas têm, que são chamadas de coanócitos. Os coanócitos são as células que possuem flagelo, que é essa estrutura aqui, ó. É um chicotezinho. A partir do momento que esse chicotezinho ele vai se debatendo, ocorre aí um fluxo de água dentro das esponjas. Então, ó, esses coanócitos estão em toda a parede da esponja, perto aqui dos poros. Lembra que eu falei que todos os poríferos possuem poros? Então, esses flagelos batem, né? O fluxo de água começa a se movimentar essa água, trazendo os alimentos presentes na água para a esponja, né? Então, ó, o coanócito a gente chama de célula filtradora. Por quê? Porque além dela bater o flagelo para fazer com esse fluxo de água, quando o fluxo de água entra, os pequenos animais, o alimento aí das esponjas presentes na água, quem filtra é o coanócito, né? Aí o alimento entra dentro do coanócito fazendo a digestão e, obviamente, alimentando aí o porífero, tá? Os poríferos são os animais mais simples que nós encontramos no planeta Terra.
tanto que eles não possuem órgãos, tá? E nem sistema nervoso, tá? Eles só vão até o nível de tecido, eles não apresentam órgãos. Então, muito bem. Aqui eu tenho a minha célula com anócito, o batimento vai promover a circulação da água e essa água vai entrar nessa região aqui, que nós chamamos de átrio, tá? Então, essa região aqui, esse espaço, nós chamamos de átrio. E essa boca aqui, por onde sai a água, nós chamamos de ósculo. Se você for ver, os poríferos, né, as esponjas, elas parecem um vaso, né? Então, um vaso oco. Então, que a água entra dentro desse espaço, que a gente chama de átrio, e sai para o outro, né, pela boca do vaso, que chama de ósculo. Além desses coanócitos aqui na parede da esponja, nós temos os amebócitos, tá? Essas amebócitos são células que podem desenvolver outras células, mas que formam aí toda a estrutura da esponja. Aqui, ó, um zoom aqui nos porócitos, que é a principal característica do grupo, em que a água entra aí por esse poro, tá? Uma coisa importante é o seguinte, vocês já pararam para pensar que as esponjas, elas não possuem órgãos, né? Elas são formadas por tecidos. Portanto, ela precisa de algo que sustente esse organismo. E essa sustentação, ela se dá através das espículas, que são estruturas, nesse formato aqui, tem de estrela, tem diversos formatos as espículas, que dão uma estrutura aí para a esponja. Pode simbolizar um esqueleto, bem entre aspas, tá? Esqueleto, porque a função do esqueleto é a sustentação. Então, essas espículas fazem a sustentação aí desse grupo, beleza? Pela falta aí de órgãos e sistemas. Muito bem. Aqui, ó, então, ocorre aí o fluxo da água, lembra, a partir dos coanócitos, a movimentação do flagelo, e a água vem do átrio, segue para o ósculo. Aqui um zoom bem legal no coanócito para você ver como ocorre a digestão, ó. Então, o fluxo de água passa, as partículas que vêm com a água entram, começam a ser digeridas e ocorre a eliminação aí dos restos, né, da digestão. Bem bacana, né? E eu quero mostrar um vídeo para vocês entenderem como ocorre o fluxo dessa água. Quer ver? Ó. Então, observe, isso aqui é uma esponja, né? Aí um biólogo, cientista, ele foi lá, colocou um líquido com uma tonalidade de coloração para você ver o fluxo da água, né? O fluxo da água promovido pelos coanócitos. Então, ó, esse líquido vem e penetra e, ó, entra aí no átrio e sai no ósculo. Para você entender que a circulação, ela ocorre a partir dos coanócitos. E esse vídeo mostra isso pra gente, ó, que bacana. No fim, parece uma panela, né, de poção. Olha que lindo que fica os poríferos no fundo do mar. Ó, o porífero que lembra o Bob Esponja. Também a mesma coisa, ó, numa esponja um pouco menor que a outra, né, aí, ó, saindo esse líquido, essa água. Para vocês verem que a circulação, ela é constante, né, nunca para. Você viu, colocou, já saiu já. E sempre a saída é pelo ósculo. Bom, vamos voltar aqui. E como ocorre a reprodução dos poríferos? Os poríferos, eles podem reproduzir de forma assexuada e de forma sexuada. Vamos lembrar a diferença entre eles. A reprodução assexuada é que não envolve a junção de gametas, tá? Então, um indivíduo sozinho, ele desenvolve um novo indivíduo. Então, o tipo de reprodução assexuada aqui nos poríferos, nós denominamos de brotamento. Então, aqui, ó, um porífero, né, começa a desenvolver uma estrutura perto do seu corpo, essa estrutura se desmembra, cai, né,
no substrato e desenvolve uma nova esponja. Ocorreu a junção de gametas? Não, né? É a partir de um indivíduo gerou um outro sem a formação desses gametas. Então a gente chama isso de reprodução assexuada por forma de brotamento. Já a reprodução sexuada, aí sim, eu envolvo a junção de dois gametas. Então, eu tenho uma esponja que elimina o espermatozoide, e esse espermatozoide vai até a outra esponja. O óvulo, ele é imóvel, tá? Só o espermatozoide que é móvel. Então aí, ele fica imóvel, esse espermatozoide vem até o óvulo, ocorre fecundação e da fecundação origina uma larva, tá? Aí a gente chama de desenvolvimento indireto, ou seja, eu tenho a presença de uma larva, tá? Aí, quando a gente fala de desenvolvimento direto, é que não tem larva, já nasce já o indivíduo. Porque a larva vai passar por uma transformação, né? E aí, a partir a larva vem formada e se fixa no substrato. É nesse momento em que é a única possibilidade dos poríferos eles se fixarem em outro local que não seja ali perto dos seus pais. É porque essa larva, ela consegue se locomover. Daí, então, ela pode ir para outros substratos, né? Colonizando outros locais. E aí, a partir do momento que ela acha um ambiente adequado, né? Ela vai lá e se fixa no substrato e origina uma nova esponja, um novo porífero, tá bom? Bom, e assim eu termino nossa aula sobre o filo porífero e a gente se vê na próxima. Até mais!